Deputada Lohana lava nossa alma e esfrega verdades na cara dos bolsonaristas. Espia. Eu subi aqui hoje para falar de uma situação muito triste. Tá cheio de perfil de extrema direita hoje na internet, desejando a morte do presidente Lula. E aí, eu não pude deixar de entrar em alguns perfis para poder ver quem que era esse povo que tava postando coisa desejando a morte do presidente da República. Um homem que é pai, que é avô, que é bisavô, que foi presidente, foi deputado da Constituinte. Pode gostar, pode não gostar, mas é uma figura importante na história do país. E o povo tudo tá lá na bio do Instagram assim, cristão, Deus, alguns versículos bíblicos. Um povo que fala que é cristão e deseja a morte de alguém, sinceramente, gente, me desculpem, inclusive o linguajar, mas é um pessoal que vai de tobogã pro inferno. Não é de outra coisa. Porque você desejar a morte de alguém no momento em que a pessoa tem uma hemorragia, porque teve uma queda, tava com dor de cabeça forte, uma pessoa que tá trabalhando, que tá tentando cuidar do país, você pode até não concordar, mas que tá tentando, não é coisa de gente que fala que acredita em Deus. E eu acho que a extrema-direita tá num ponto de sofrimento muito grande, doutor Jean. Eles têm que estar mesmo. Porque esse povo não conseguiu ganhar a eleição. Eles não deram conta. Eles estavam com a máquina na mão, aprovaram a PEC kamikaze de 41 bilhões para tentar comprar a reeleição. Eles estavam aniquilando os adversários deles pelo território, falando inclusive em metralhar adversário político e não deram conta. O capital econômico todo do lado deles, parte da imprensa mobilizada do lado deles, e eles não deram conta de ter vitória eleitoral. Então esse povo tem que ficar mesmo com muito sofrimento. Eu só não acho que esse sofrimento justifica desejar a morte de alguém. Tem gente que acha. Mas como eles estão nessa situação horrorosa, eu acho que cabe uma análise de conjuntura sobre o quanto é triste quando ao seu campo político o que restou é desejar a morte de alguém. Porque você não ganha a eleição desse alguém, né? Então você fica desejando que essa pessoa morra. A outra coisa que eu acho que é importante lembrar é que o Lula não é o Bolsonaro. E isso é muito importante. O Lula resistiu a 580 dias de prisão. O Bolsonaro, que não é uma pessoa conhecida pela sua coragem, muito pelo contrário, é conhecido por ser bastante acovardado, já tem dito sobre procurar asilo numa embaixada, caso seja preso. Ele já tem dito isso. Um cara que nem sequer sabe ainda se vai ser condenado, já tá falando abertamente que vai procurar asilo em embaixada. Enquanto a gente sabe muito bem que o Lula teve o oferecimento de vários países para poder receber asilo político. Não é se esconder em embaixada, não. É receber asilo político, virar cidadão desses países, ser respeitado, trabalhar politicamente lá. E ele não foi. Ele ficou aqui por respeito às instituições, foi preso durante 580 dias, saiu e ganhou a eleição para presidente da República. Então a gente não tá falando de um homem frouxo, de um homem acovardado, de um homem pequeno. A gente tá falando de alguém que, concordando ou discordando dele, é alguém que tem estatura para ocupar a cadeira que ocupa. Não um Zé que tava lá por causa de um acidente histórico. E a outra coisa é que esse povo precisa mesmo ser questionado sobre a fé deles. E quem tá falando aqui é uma mulher católica. Essa turma que falou que o erro da ditadura foi torturar e não ter matado. Essa turma que defendeu que foi contra o fim da escravidão e foram parte dos responsáveis, inclusive, pelo Brasil ter sido um dos últimos países a acabar com essa coisa horrorosa que foi a escravidão no nosso país. Esse povo, se chegasse na porta do céu, eu acho, se eu fosse um mosquitinho pra poder estar lá voando e saber, que iam tomar uma portada na cara. Porque isso não é comportamento de quem conhece as leis de Deus. Isso não é comportamento de quem fez catecismo. Isso não é comportamento de quem frequentou algumas missas na vida. Não precisa nem ter ido em muitas. Se esse povo é cristão, se esse povo defende Deus, vocês me desculpem, porque o que eu acho é que eles estão cavando o caminho para descer de tobogã pro inferno. Então eu queria dizer isso aqui, porque eu acho que é muito desrespeitoso desejar a morte de alguém. Todos nós deveríamos nos unir. Se não em oração pelo presidente Lula, pela recuperação dele, pelo menos em silêncio. Porque uma das coisas que a gente aprende também quando a gente frequenta a igreja minimamente é que quando a gente fala, é prata, mas quando a gente ouve, é ouro. Então se não tem nada de bom para falar, fica calado sobre esse assunto, porque o presidente da República internado não é bom para ninguém. Obrigada, presidente.